Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, reunidos em teu santo nome e por tua santa misericórdia, Senhor, clamamos a tua presença santa, na forma das energias mais puras, que possam acalentar nossa alma, Senhor, acalentar os espíritos amigos que vêm buscar, assim como nós encarnados, o conforto e a direção para caminhar, Senhor, em busca da paz interior e da saúde integral. Agradecemos por este encontro, Senhor, pedindo-te que abençoe esta casa que completa 20 anos sobre a nossa responsabilidade de coordenação e condução no âmbito da matéria. Rogamos, amado Jesus, que tuas celestiais bênçãos se estendam sobre todos aqueles que por aqui passaram, como voluntários da caridade, aprendizes de servos dos teus servos, por aqueles que foram atendidos, socorridos, por aqueles, Senhor, que não compreenderam a filosofia do teu amor aqui evidenciado, que tentaram dificultar a caminhada, a trajetória desta casa espírita, Senhor. Perdoe-os, não sabem o que fazem, por ignorância, Senhor. Rogamos, amado Jesus, que abençoe os lares aqui representados, a cada família, todos os familiares, por aqueles que já voltaram para a pátria espiritual, deixando suas vestes carnais no processo natural do desencarne. Abençoe, Senhor, e dê a cada um, tanto o que retornou para a pátria espiritual, para as muitas moradas da casa do Pai, assim como aqueles que ainda estão nas vestes físicas, a compreensão desta lei natural e a momentaneidade dessa separação material. Abençoe, Senhor, os lares que ainda encontram-se em vícios, em dependências, em brigas, em divergências, aqueles que ainda sofrem a subjugação das perseguições negativas, dos processos da influência obsessiva. A cada um, Senhor, concedei a lucidez do teu amor. Abençoe, Senhor, os trabalhadores de boa vontade que compõem esta família chamada Recanto da Paz. Somos aprendizes de servos dos teus servos. Chamaste-nos e aceitamos esse convite, Senhor. Conceda-nos a luz da responsabilidade para espelhar a tua vontade, Senhor, acolhendo todos aqueles que nos procurarem em teu santo nome. Abençoe, amado Jesus, o alimento que iremos tomar e servir. Este alimento, Senhor, também seja um medicamento, possa saciar as energias físicas, alimentar, Senhor, e saciar as energias espirituais. Cubra de bênçãos todos aqueles que, de alguma forma, participou para que este alimento chegasse às nossas mãos. Abençoe, Senhor, este caderno de luz, todos os nomes que aqui se encontram, cubra-os com a tua energia santa e aonde estiverem, receba a visita sagrada do anjo amigo, fortalecendo, amparando e ampliando as tuas energias para vencer as adversidades e buscar, Senhor, os teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e vida eterna. Amado Jesus, rogamos que deposite nestas águas, Senhor, tua santa energia, e de acordo com a necessidade, na individualidade de cada irmão, sejam colocados, Senhor, os remédios e medicamentos necessários para o reequilíbrio das forças físicas e a cura do corpo espiritual. Desde já, possam transformar em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito,
do nosso Senhor Jesus Cristo. Estenda tuas bênçãos sagradas, amado Jesus, à colônia Santa Marta, aos hospitais, creches, asilos, presídios, manicômios, e aonde houver um gemido, a dor, a escuridão, o mal, o erro, lá esteja a tua luz de paz e fraternidade. Abençoai nossos irmãos católicos, evangélicos, muçulmanos, judeus e todos que professarem cultos e credos diferentes e diversos do nosso. E um dia possamos compreender que somos todos irmãos em Cristo Jesus. E na prática da religião universal chamada amor, possamos caminhar em rumo à regeneração, regenerando a nós mesmos como uma verdadeira família cristã, vivendo a fraternidade do amor na caridade mútua. Abençoai nosso país querido, esta pátria do Evangelho, coração do mundo. Cubra de bênção essa nação que passa pelas suas convulsões sociais, inversões de valores, e os anjos amigos, que o anjo Gabriel abra suas asas sublimes sobre essa nação e proteja adiante das investidas do mal. Abençoai, amado Jesus, toda a humanidade, e que a paz possa reinar em cada coração e que possamos compreender que somos apenas uma família universal em todo o planeta Terra. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor. E com muito orgulho, com muita alegria, comemoramos 20 anos com amor. Trabalhos realizados em plena paz, fraternidade do amor em Cristo Jesus. Lembro como se fosse hoje. Para alguns, talvez fique até cansativo essas histórias, pois eu repito há 19 anos. Assim como nós repetimos todos os anos a história da reencarnação da minha neta Júlia. Muitas vezes ela diz assim, não, mas não conta não. Mas nós contamos. A mãe dela conta, eu conto, porque talvez ela não compreenda a importância que foi. Mas nós sabemos. Para um espírito reencarnar, leva-se a movimentar situações tão diversas e complexas que, se nós aproximarmos um pouquinho desta verdade, nós valorizaríamos muito mais o corpo físico, a vida e a relação do meio aonde nós habitamos. Então, foi uma experiência muito grandiosa, porque nós conversávamos, eu incorporava o espírito dela, enquanto a mãe dela estava grávida lá em Portugal. E tudo aquilo que foi falado, e era eu e a tia, a dona Laurinda, alguns aqui lembram dela, né? A gigante mulher que media 1,45 m e pesava 42 quilos. Né? A gigante mulher, porque ou mulher que é uma gigante, né? Hoje ela é impossibilitada de vir pelos fatores da idade. Né? Ela fez agora, no mês passado, 87 anos. Se fosse por ela, ela estaria aqui trabalhando na mediunidade e na caridade, como qualquer um de nós que aqui estamos. Mas pelas condições de locomoção e do marido. Então, essas situações são muito importantes. E para mim, aniversário do Centro Espírita, a cada ano que passa, é de uma importância que talvez não sejam para aqueles que me escutam, né? Mas para mim é muito importante. Porque é um renascimento e foi um compromisso. Jesus me chamou, eu quis e aceitei. Compreende? Porque eu estava descendo naquela avenida, aliás, na GO 010, e um espírito me disse assim, você vai assumir uma casa espírita aqui. Eu olhei, era uma tarde bonita, eu
estava cantarolando, né? E às vezes olha para a minha feição assim, meio séria nos trabalhos, mas eu estou concentrado, muitas vezes inspirado ou até incorporado. Então o semblante muda, mas eu sou um homem extremamente alegre, feliz. Brinco, rio e faço todo mundo rir ao meu lado o dia inteiro. E quando a gente pode, né? Mas sou muito determinado, certo? E eu achei graça daquilo, né? O espírito, estava de moto, né? E o companheiro na magarupa sem pedir carona, né? E eu disse, brinquei, né? Falei assim, só se for, olhei assim, ela está vendo aquelas árvores, aqueles bosques, aquela plantação lá do outro lado, que até hoje tem, aquelas hortas, né? Quem descer ali na barreira eletrônica que vai para o Íris-Víris, é só olhar para o lado de lá, né? E eu achando que era para o lado de lá. Falei assim, só se for debaixo de uma árvore dessa, não estou vendo casa nenhuma aqui, né? E desci cantando e brincando e rindo, principalmente, eu gosto muito daquela música que é a 35 do nosso inário aí, né? Dai-me forças, né? Para vencer, né? Então, assim, essa música eu acho linda, e eu sempre cantei ela, principalmente o refrão, né? Para lutar e vencer, né? E, passado-se algumas semanas, na próxima semana, né? Uns 4, 5 dias depois, a minha saudosa, iluminada, tia Magnólia, a fundadora do Centro do Grupo Espírita Regeneração, né? Nós trabalhávamos juntos, lá no Centro Espírita Luz no Lar, e ela falou, Geraldo, me ofereceram, vamos ali que eu quero te mostrar um negócio. Eu falei, vamos, eu sou menina obediente. Hoje eu sou um coroa obediente, para não dizer um idoso, né? Eu sou idoso, gente, você sabia disso? Estou doido para arrumar um parceiro para mim lá tirar minha carteirinha de idoso, mas ninguém quer ir comigo. E eu vim, e foi amor à primeira vista. E voltamos, ela falou assim, Geraldo, depois que a gente veio, fomos para a casa dela, lá para o centro, lá na 91, setor sul, e ela falou, Geraldo, me ofereceram aquele centro, mas eu não vou assumir, mas eu acredito que você deva assumir. Eu falei assim, mas eu sou capaz? Você é capaz. Mas se a senhora está falando, então eu obedeço, né? Porque eu sou tão obediente, uma vez falou para mim assim, vai lá na feira, eu morava ali no Ferroviário, perto da 44, né? Na 305. Aí falou assim, vai lá na feira da Vila Nova, e eu já saí correndo, fui. Cheguei lá na feira da Vila Nova, eu lembrei que eu não tinha esperado contar o que era para mim fazer lá. Aí eu tive que voltar para perguntar, né? Depois voltar para comprar. Né? Então eu era tão obediente, tão rápido, né? E assim foi que eu obedeci a tia Magnólia. Então, para mim, cada ano, é igual o aniversário, né? Você faz o aniversário, quando você faz o aniversário, a maior importância do aniversário é você que se acha, né? Às vezes as pessoas em volta pensam assim, esse cara está valorizando mais o aniversário dele, né? Mas não, a gente é vida, né? É vida, é muita vida. Assim como é da minha neta que teve dificuldades de aceitar o processo reencarnatório, e tivemos que em 6 meses ir conversando, sabe, com ela, e com o espírito dela, né? Então, assim, talvez não saiba a grandeza, né? E muitos não entendem a grandeza dessa casa. Mas eu poderia aqui, em poucas e pálidas palavras, a gente mostrar a grandeza de Cristo, tá, gente? Não é da grandeza minha, não, que eu sou zero à esquerda diante da grandeza de Cristo. Cristo chamou, eu aceitei, eu sou, então, um servo do servo de Cristo. Mas quantas pessoas foram salvas? Se nós pegarmos por baixo aqui, nós temos 52 semanas por ano, e que nós atendemos, se eu vou pôr por baixo do nada, 100 pessoas por semana. Né? Desde 52, dá 5.200, estou pondo assim muito lá embaixo. 55 mil pessoas por ano. 20 anos já dá 100 mil. Já deu alguma coisa, não deu? Já deu alguma coisa? Nós trazemos 20 caixas, em média, de verdura por semana. Cada caixa pesa 25 quilos, né, Renato? É 500 quilos de verdura por semana. Por semana. Agora, você imagina se 20 anos, 500 quilos por semana. Compreende? 500 quilos. 2 semanas dá 1.000 quilos, dá 1 tonelada. E nós doamos. Nunca ficou um único dia sem essas verduras, nem na pandemia. Nem na pandemia.
Nós íamos para o SEASA. O SEASA fechou um dia, nós íamos fomos no outro. Entende? Então, assim, e a primeira palestra, a primeira mensagem que eu falei nessa casa, o salão era invertido, era para lá, aqui eram os banheiros, aqui a sala do Dr. Bezerra de Menezes, o salão era desse banco para lá, era pequenininho, né? A mesa era lá, e eu falei sobre a lei de amor. Porque foi, e é o amor que me movimenta, e foi por amor que Jesus me chamou. Não foi por merecimento meu, nada, eu não tenho merecimento, não tenho nada. Mas foi por amor que Cristo me chamou. E eu, querendo encontrar esse amor, aceitei também. Falei assim, se Cristo me chamou e Ele é amor, uma expressão máxima do amor, eu aceito também. Porque se foi um Espírito que veio e me falou, veio e me disse, Ele me falou. Assim como vocês estão me escutando, eu escutei Ele falar para mim. Então foi Cristo. Ele foi o mensageiro de Cristo. Ele trouxe o recado. Eu falei, então, poucos dias depois comprovou-se, porque fala assim, os anjos, Deus fala com os homens através dos homens, né? E veio a tia Magnólia e me disse, olha, tu vai assumir um centro espírita ali. Tá ótimo, eu assumo mesmo. A senhora está falando, está mandando, é comigo mesmo. Né? Poucos anos depois, a tia Magnólia desencarnou. Aí eu entendi por que ela não assumiu. Né? Uns 5 anos depois, 6 anos depois, ela desencarnou. Então eu entendi por que ela não assumiu. Eu estava no vigor físico, no auge dos meus 42 anos, eu falei, muita energia, muita força, estava para assumir tranquila. E tem aí umas boas décadas para frente ainda, se Deus nos permitir, né? E falei sobre a lei de amor. E vou falar hoje sobre a lei de amor. Não é? Não com aquela mesma entonação de 2004, né? Mas com a consciência da caminhada vivida nesses 20 anos. Então diz assim, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8, a lei de amor. Quem passou essa mensagem é o espírito de Lázaro. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Na sua origem, o homem possui instintos mais avançados e corrompidos, possui sensações. Mais instruído e purificado, possui sentimentos. No ponto mais delicado e evoluído dos sentimentos, surge o amor. Olha aqui, caminhada secular milenar. Instintos, sensações, né? E o processo evolutivo que culmina-se na sensibilidade que desperta para o amor. Olha que coisa linda. Quando nós encontramos isso aqui, eu fiquei pensando, como a gente poderia expressar o amor? O amor é uma expressão multiforme, mas só tem uma, que é a real e verdadeira. Porque algumas variações do amor está condicionada. E nós sabemos que o amor não é condicionado. Porque o amor não é ponderável, ele é imponderável. O amor é substância que não se explica, que se não vê, mas que pode arder o coração de quem ama. Então o amor, ele deva ser encontrado através do desapego e da universalidade desse sentimento sublime. Muitas pessoas amam um carro novo, outra ama aquela casa, e até depois de morto, ele não quer sair da casa. Não é? Nem depois de morto ele quer sair. Uma vez eu estava ali, numa fazenda em Piracanjuba, uma fazenda de 500 salqueiros, mais de 1000 cabeças de gados, a fazenda que uma década atrás era muito próspera. Eu via grandes galpões, eu via colheitadeiras, tratores, todos estragados lá, apodrecendo, como há mais de 10 anos parados, os pneus todos murchos, rachados. E eu saí caminhando no pasto numa bela manhã de domingo e sentei em cima de um cupim. Tinha andado ali 1 quilômetro para dentro do pasto, o pasto baixinho. E aí eu senti o barulho de alguém chegando atrás de mim e disse,
isso aqui tudo é meu. Eu olhei para trás, tinha ninguém. Eu disse, seu, mas você já morreu, filho? Não, mas tudo é meu. Eu sou dono disso aqui tudo, construí isso tudo. Era um senhor que realmente, era dono de lá, quando viu. E depois voltei e perguntei para os caseiros, que eram meus amigos, quem que era um senhor assim, assim. E ele falou, não, era o dono daqui. Ele morreu tem mais ou menos 12 anos, 10 a 12 anos, e deixou por herança 2 filhos que não fazem nada na fazenda, só suga. Por isso está essa fazenda aqui. Tem tanta coisa, mas está tudo se destruindo. E eu falei assim, mas... E ele disse que tem um pedaço de uma chácara no meio da fazenda que não era para tirar o pessoal de lá. Aí ela, aquele pessoal lá, ele deu um alqueiro para aquela família que trabalhou para ele 40 anos, e ele deu um alqueiro lá e eles fizeram uma casa lá. E os filhos estão querendo tirar ele lá de dentro, que é bem no meio da chácara. E a estrada tem que passar dentro da fazenda para chegar na chácara. Eu falei, pois é, se você vê os filhos, então já diz aí, se eles acreditar ou não, passa o recado, que o pai falou que não é para tirar eles lá, não. E se tirar as coisas, vai desandar feio, espiritualmente falando. Então, quando vê isso, a gente vê que até depois de morto, a gente coloca nosso amor em determinada situação e isso causa dor e sofrimento. E a única expressão do amor que não causa dor e sofrimento é aquele amor altruísta que faz o desapego geral até da sua própria vida. E uma expressão maior do que Cristo Jesus, ou maior não, depois de Cristo Jesus, que é maior do que Cristo na Terra, não teve ninguém expressão de amor. É Francisco de Assis. Francisco de Assis vibrou nessa sintonia de amor que determinada feita nas cidades pequenas da Itália, quando ele fazia suas peregrinações para alavancar o processo de amor na Igreja Apostólica Romana, que tinha perdido todos os valores de amor, não estou falando da igreja, estou falando da situação que a igreja estava fazendo na época, porque vinha das guerras sangrentas e a construção e o início da Inquisição, né, do julgamento da Inquisição, né, ocasionando ali uma perda dos valores deixados dos sagrados ensinamentos de Jesus, e ela é a guardiã, a Igreja Católica é a guardiã dos pergaminhos sagrados de Jesus Cristo. Então Francisco de Assis veio sob pedido de Jesus, ele mais 200 espíritos de escola, veio para fazer que o apostolado da Igreja Católica pudesse lembrar os compromissos primitivos de ser a guardiã do Evangelho de amor de Cristo. E ele lá estava em sua pregação, aquele pobrezinho de Assis, despido de todo preconceito, descalço, com um saco de linho amarrado pela cintura, com a corda que ele mesmo fazia, né? Com as dificuldades de asepsia, né? O banho até ficava de uma forma material, asquerosa para aqueles que não conseguiam chegar na vibração altruísta de amor, porque ele cheirava perfume, mesmo que não tinha, cheirava rosa, mesmo que não tinha nem tomado banho por mais de mês nas suas peregrinações. Né? Então, certa feita, ele chegou numa cidadinha pequena. Aquela cidade pequena estava em polvorosa e eles já estavam fazendo reunindo os homens armados para matar uma matilha de lobos. Que essa matilha de lobos virava e mexia nas noites, vinha, e quando deixavam a criancinha pequena de berço ou engateando nos primeiros passos, os lobos matavam aquela criança, levavam para o bosque e a comiam. Então ali estava o pavor e o ódio reunido naquela cidade. E Francisco de Assis chegou justamente no momento que eles estavam fazendo uma caravana para ir atrás dos lobos. Só que eles já haviam feito algumas caravanas antes e quando eles adentravam nos bosques, voltavam poucos. E os que voltavam machucados. Porque era uma matilha muito grande de lobos e dizia-se que o lobo alfa daquela matilha ele era desproporcional de tamanho, muito grande e muito violento. Francisco de Assis, vendo aquele preparo, inteirou-se daquela situação e, imediatamente, ele foi caminhando para o bosque. Pediu para os seus
companheiros de caminhada que ficassem nas margens do bosque e adentrou-se sozinho. Caminhou algumas centenas de metros para dentro do bosque e, de repente, divisou a matilha de lobos violentos e sanguinários. Ele caminhou para o rumo da matilha. O lobo alfa olhou para ele, mostrou os dentes, deu alguns passos e abriu-se o leque sob o comando do lobo alfa, para que pudesse, enquanto o lobo alfa vinha pela frente, os lobos faziam aquela formação de ataque, fechando os círculos, assim que os lobos fazem, que a presa não tem condição de fugir. E cada um vai e morde e volta. Se a pessoa vira para o outro lado, ele morde e volta, ele morde e volta. O lobo nunca ataca de frente. E aí, quando eles foram fazendo aquele círculo, Francisco de Assis olhou nos olhos injetados de ódio e de raiva do lobo alfa e, com a pureza de um anjo, entrou dentro do campo psíquico do animal e começaram um diálogo. E Francisco disse: meu irmão lobo, mais ou menos nessa palavra, porque estou aquém de ao menos pronunciar uma letra do alfabeto na frase de Francisco de Assis. Meu irmão lobo, filho do nosso Pai Criador, por que tanto ódio? Não sabes tu que o ódio gera ódio? E que quanto mais ódio, mais derramamento de sangue? Eu compreendo que você, como chefe da tua família, necessita de alimento. Mas por que atacar os humanos, sendo que Deus te deu como moradia a extensão desse bosque, e diante das leis, Deus também te permite caçar animais, para que vocês possam se sobreviver? E o lobo, em comunicação telepática, disse: mas os humanos são perversos. E eles adentraram dentro do bosque e mataram meus filhotes primeiro. Veja só. Só depois que os humanos adentraram e, sem ser atacados, atiraram e mataram meus filhotes. Foi por isso que nós passamos a buscar os filhos dos humanos. E Francisco dissertou ali a mensagem de Jesus. Isso está na história de Francisco. Isso é real e é verdade. E Francisco, então, com aquela energia que ele falava com os peixes, falava com as aves, falavam com os insetos e as formigas, e todas elas entendiam e compreendiam, porque ele falava a linguagem do amor, a linguagem universal de todo ser vivente. E disse ao lobo, para que, se fosse por misericórdia, a pedido de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele se adentrasse na floresta profunda, e lá ele seria esquecido, e ele retornaria aos humanos e pediriam a eles para não mais formarem caravanas para matá-los. E assim, o lobo aproximou de Francisco, lambeu suas mãos iluminadas, ele passou na cabeça do lobo, e ele, o lobo alfa, deu um uivado e adentrou-se correndo na floresta adentro. Nunca mais, nenhuma parte da Itália ficou sabendo de um ataque daqueles lobos. Isso foi a força do amor. E quando nós vamos entendendo essa grandeza da força do amor, volto aos nossos amigos lobos há 18 mil anos atrás. Os humanos eram nômades, viajantes, não tinha tecnologias, ainda não sabiam plantar porque não haviam inventado as ferramentas. Existia ali uma condição muito rude de sobrevivência. Grupos, tribos, acampavam em determinado lugar e ali sobreviviam por alguns meses e depois tinham que levantar acampamento para outro lugar quando os recursos escasseavam ao redor daquele acampamento, daquela
família, daquela tribo de nômades. Isso há 18 mil anos atrás. E uma das grandes preocupações dos humanos era que os homens saíam para caçar ou pescar, e os lobos vinham e aproveitavam e pegavam as criancinhas. E com o passar dos anos e séculos, nessa romaria de nômades em busca da sobrevivência, e da sustentação familiar, eles notaram que quando eles mudavam de acampamento e em determinada distância, a matilha de lobos que comiam suas crianças ficavam comendo os restos daquilo que eles tinham deixado para trás. E quando isso se sucedia, os lobos acalmavam e ficavam algum tempo sem atacar as suas crianças e seus acampamentos. E eles, analisando este fato, começaram então a jogar resto dos animais da caça ao redor dos acampamentos. E assim foi diminuindo a perda dos ataques em suas crianças. E o lobo, cada vez mais, chegava mais próximo destes humanos. E aí, com o passar dos séculos, o lobo já comia na mão do humano. E viram que era muito melhor que eles ficassem ao redor dos humanos e eles não precisariam caçar. E até estavam protegidos. E que eles começavam também a proteger os humanos. Assim, foi criado pelo homem a raça de cachorro, que é o melhor amigo do homem. Está compreendendo o que é a força do amor? O amor cobre uma multidão de pecados. Quando falamos de amor, nós estamos falando de dos instintos, nem das sensações. Porque se eu transfiro o meu amor pelas sensações do corpo, eu vou amar uma pessoa que me vai dar sensação, prazer. Quando a sensação e o prazer acaba, o amor, consequentemente, termina. Tem pessoas que colocam o seu amor no sexo com a outra pessoa. Quando a outra pessoa envelhece, ou quando acaba a magia do prazer sexual, porque com o passar dos anos, cai-se na rotina normal e não tem mais a curiosidade dos interesses do despertar da libido, e aí aquelas pessoas passam a degladiar-se, sendo inimigos uma das outras, mesmo morando juntas, mesmo convivendo juntas. Porque não existe amor universal. Existe amor da sensação, amor do instinto grosseiro. Quando compreendermos, aqui diz que quando nós chegamos, veja só, quando nós chegamos aos sentimentos, no ponto mais delicado e evoluído do sentimento, surge o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todos os anseios e todas as sublimes revelações. A lei de amor substitui o individualismo. Eu largo de pensar em mim e eu penso no conjunto do todo. Isso é para aquele que sente amor. Isso é para aquele que constitui uma família com amor. Não é aquele que constitui uma família pela sensação, pode dizer até que ama, mas é pela sensação. Aí a família é dividida pelos interesses materiais. Veja só, pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais, porque ele larga de pensar só nas suas necessidades. Ele divide com o próximo aquilo que ele tem. E quando ele não tem nada material para dividir, ele divide o amor, que sustenta as almas, que fortalece o espírito, e que dá a paz e a felicidade. Não é? Nós vemos aí atos sublimes de amor. Veja só, feliz daquele que,
no decorrer de sua vida, ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como que se estivesse transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos se emocionaram e os mártires, cheios de esperança, desceram ao circo. Quando estes mártires, estes cristãos da primeira era, sentiram a doce vibração da energia do amor, eles se entregavam para poder divulgar esse amor de Cristo. A igreja dominante começou a preocupar com aquele movimento de igualdade, porque uma escrava era amada pela sua ama, de igual para igual. Ficaram preocupados, vai ser um terremoto social na humanidade. Assim, pensava e pensa até hoje os materialistas. Não compreende que o amor não exclui os deveres da criatura em seus níveis e condições sociais. Não. O amor faz a igualdade dos homens, mas não interfere nesses níveis sociais. O patrão ama seu funcionário, mas continua sendo patrão e continua sendo funcionário. Só que ele trata tão bem seus funcionários que os funcionários trabalham com amor ao patrão também. A situação ocorre em uma grande prosperidade. Eu presenciei uma grande empresa em Goiânia e conheci seus donos, mais especificamente um, que é meu xará, Geraldo Magela, por 15 anos. E vi a grandeza e o respeito e o carinho, o amor que aquela empresa trata seus colaboradores. E ela hoje é uma das maiores empresas do Brasil, é a Saga. E ela tem 30 concessionárias no Brasil. Imensa. Milhares de funcionários. E eu vi o carinho e o amor que ela tratava os funcionários. Até massagem nos funcionários lá tem. Até sala para dormir. Até terapia, restaurante dentro da empresa e assim por diante. Os funcionários que lá trabalhavam, na época que eu a conhecia, trabalhavam lá, perguntavam, quantos anos trabalha? Tem 15, 20, 10, 5, mas quer aposentar aqui. Tão bom e de oportunidade e de amor e carinho que eram tratados. Então, quando nós falamos de amor, nós estamos falando que o amor nivela as almas, os espíritos, mas as obrigações materiais humanas continuam ainda a têm que serem respeitadas. Nós vemos aí o amor maternal. O amor, o maior sentimento que existe sobre o planeta Terra é o amor de mãe, depois do amor de Jesus Cristo, certo? Mas a grande parte dos amores maternais estão confundindo esse sentimento, porque está nivelando a criança à mãe. No processo material ocorre o grande prejuízo sobre a personalidade destas crianças que estão cada vez mais egoístas e cada vez mais sem a personalidade viva e pura do amor. E isto ocorre um processo de muita dor e sofrimento. Que nós estamos vendo a solidão avolumando-se na maior parte da humanidade, mesmo em grupos. E quando só não transferem para seus filhos, ainda transferem para os filhos dos seus filhos. Não é? Porque pegam os netos e adotam como filhos seus, retirando o direito da sua filha de ser mãe ou de seu filho de ser mãe. Muitos eu escuto dizer, mas eles não têm experiência para educar uma criança, esquecendo que ela teve filhos e não tinha
experiência também. Isso chama-se amor egoísta, que é um amor materialista. E isso ocorre prejuízos intensos em sua filha e em seus netos. Porque os netos não terão os fatores maternos que são transferidos através de energias invisíveis e nem os fatores de avós. Porque os avós passam a ser pai e mãe. Isso é tão delicado que Francisco de Assis, uma determinada época, perguntado para ele sobre a energia do sexo, ele disse assim: vou responder de acordo com a inspiração que eu tive quando vi. Ele disse que olhou para um casal e viu no homem descendo uma energia avermelhada. A energia do Pai, do Criador. E aquela energia avermelhada circundava todo o organismo do homem e alojava-se em maior intensidade nas áreas genésicas. Olhou para a mulher, a sua companheira, e ela recebia uma energia azulínea, como se fosse uma estrela, que derramava ali seus raios fúlgidos. E aquela energia azulínea trafegava pelo teu corpo, adentrava-se em suas correntes sanguíneas, células, e alojava-se no centro da vida, no centro da maternidade. E quando aquele casal olhava um para o outro, crescia ao redor deles uma energia de atração sexual. Mas quando essa energia de atração sexual era sublimada pela energia do amor universal, as duas fundiam-se, entrelaçando o casal, e a energia azulínea da mulher invadia o homem, e a energia avermelhada do homem invadia a mulher, e ligavam as partes genésicas, e subiam pela a energia do sistema nervoso, a Kundalini, e os dois se transformavam em apenas um. A energia pura, universal do amor entre um homem e entre uma mulher. Isso estamos falando do amor sincero e puro. Compreende? Aí constituem-se, então, os co-criadores do Pai. E através dessas energias, faz-se a condição da maternidade de trazer-nos à vida. Um espírito ter um corpo físico na Terra. Olha, sou extremamente leigo e totalmente sem conhecimento para falar de amor, porque ainda não aprendi a amar. Mas eu busco por excelência esse amor, assim como Paulo de Tarso nos disse. Porque ele disse que podemos falar a língua dos homens e dos anjos, mas se nós não tivermos amor, nada nós somos. Compreende isso? Nós podemos fazer obras de caridade, mas se nós não colocarmos na obra da caridade o amor, a caridade é fria. Ela não tem sabor para quem recebe. Isso nós temos uma experiência, algumas, né? Nós confeccionamos os corações de chocolate, corações de Páscoa, na Sexta-feira da Paixão, isso já há quase 2 décadas. E nós doamos, e muitas vezes pessoas que recebem ganharam ovos de chocolate. Nós não somos ovos, nós somos coração de chocolate. E ganharam outros ovos. Muitas vezes de marcas famosas, muitas vezes caros. E pessoas chegam em mim ou nos meus filhos do coração dessa casa e dizem: nunca comi um chocolate
tão gostoso igual aquele. Qual a diferença? Nós não fazemos com interesse comercial e nem material. No feitio, uma obra de caridade para nós fazemos com amor e por amor. Então Paulo nos disse que nós podemos ter todos os dons da profecia, que nós podemos fazer até milagres, mas se nós não fizermos com amor, nada disso tem valor. Nada disso tem valor. Porque o amor, ele é paciente, ele é manso, ele é benfazejo, ele faz bem a quem sente e naquele que é sentido. O amor não existe barreira, nem fronteira, nem tempo, nem espaço. Quando uma mãe vê tua filha entrando numa igreja para casar, muitas vezes ela olha para a filha e lembra quando ela nasceu. Quando ela saiu de suas entranhas e que ela pegou ela no colo e deu-lhe a seiva da vida, o colosso, para a alimentar em seus seios de amor. Ela não lembra da dor do parto. Ela lembra quando ela pegou. Então o amor não tem tempo nem espaço. Ela está vendo sua filha entrar para um casamento. Mas ela lembra quando ela pôs a criancinha a mamar ali, no peito dolorido, inchado, o colosso, que vai dar a sustentação para aquela criatura filha de Deus, e ela coautora com amor em Deus. O amor é a única expressão que nós temos para caminhar na vida. Se tu queres ser feliz, encontra o sentido do amor em tudo que tu fazes. Tu possas fazer o trabalho por dinheiro. Mas quando você avolumar todo o dinheiro do planeta Terra, se você não fez com amor, você estará triste. Aquele dinheiro não tem valor. Compreende isso? Você pode morar em um pequeno casebre de chão batido. Eu conheci uma nobre dama da nossa sociedade, no primeiro escalão do nosso estado, marido desembargador, fortunas imensas. Até então, quando frequentei o lar, morava em 2 lotes no setor sul. A sala era maior do que este salão. Dentro da sala tinha uma piscina quase do tamanho desse salão. E ela contava a saudade que ela tinha quando ela era pobre e humilde e era tão feliz. Quando ela morava num ranchinho de terra batida, quando ela jogava água no chão, e o marido também era o atual marido na época também, né? Agora a gente tem que falar marido atual, né? Ou mulher atual. Que amarrava os capins, formava a vassoura. E ela varria. Você fez isso já, né? E varria aquele ranchinho. Ela lembrava disso, com brilhos nos olhos de saudade. Daquele ranchinho. Ela estava com saudade, era do ranchinho? Não. Uma mansão daquela, com a piscina, deitado em sofás. Ele podia levantar do sofá e pular na piscina. Mordomos, vigias, governantas. A mesa farta, tinha tudo. Adega, vinhos, uísques, tudo que quisesse. Ela lembrava lá daquele ranchinho. Uma trempa, fogão a lenha. Situações difíceis, perigosas, de saúde, intempéries, ela lembrava de lá. Por quê? Porque lá ela se sentia amada e tinha amor. Aquela mansão não dava amor para ela. Eu te faço uma pergunta para encerrar essa reunião de hoje em Cristo Jesus. Você gostaria de voltar a algum tempo na sua vida? Você gostaria de trocar sua vida de hoje por alguma do teu passado? Se você me disser que sim, disser a você mesmo, precisa me responder, é porque você não é feliz hoje. Porque lá naquele tempo você estava feliz.
Então, o que está faltando para você ser feliz hoje? O que está faltando para você ser feliz hoje? Eu posso te dizer, só falta o amor. O amor na sua expressão. Porque se você quer ser amado, primeiramente você tem que amar. Porque o amor é de via dupla, ele não chega em quem não o tem. Nós temos que amar primeiro para que depois nós sentimos o amor chegar em nós. O amor de Deus está ao nosso redor. Mas se nós não amarmos Deus, nós não receberemos esse amor. Então faça, se assim você bem se entender, para encontrar o sentido da sua vida atual, faça essa introspecção e essa análise. Hoje eu fui levar meu carro para fazer um pequeno reparo, uma situação, e cheguei lá, dei um bom dia para o trabalhador, ele me respondeu um bom dia redondo, e ele disse, você aguarda um minuto? Eu falei, eu aguardo o tempo que for necessário, o senhor é dono do meu tempo agora. Ele olhou para mim e parou, não, eu não sou dono do tempo seu não. Eu falei, eu já passei da época de ter pressa. Por isso que às vezes eu canto o dia inteiro, às vezes quase toda hora eu lembro, né? Ando devagar, que já tive pressa e leve este sorriso, porque já chorei demais, né? Muitas vezes eu canto isso várias vezes no dia, para lembrar que eu não preciso ter pressa mais. E ele disse, eu falei assim, olha, o senhor parece que está no mesmo nível de idade, né? Me perdoe se assim eu estou lhe ofendendo, mas nós que já passamos dos 60, nós não precisamos mais correr e nem preocupar. Eu já estou com 60, depois eu já passei mais um pouquinho. E ele disse, bacana, eu falei para ele, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. O senhor trocaria a sua vida de hoje por algum pedaço da vida do passado? Ele falou assim, nenhuma vírgula, nem um segundo. Eu falei, então o senhor é um homem feliz, porque eu também não troco. Poderia aparecer um anjo de Deus e falar, Geraldo, Magela, você gostaria de voltar aos seus 30 anos, aos seus 20 anos, no auge da sua beleza aos 18, né? Porque todo mundo que tem aqui 15, 16, 17, 18 acha que é o homem mais bonito, a mulher mais bonita do mundo, né? Não, não quero. Eu era muito feio por dentro. Hoje, me sinto um homem realizado porque eu encontrei o sentido do que é amar e do que é o amor. E o Recanto da Paz é essa expressão do amor que Deus me permitiu fazer e expressá-lo. Tudo nesta casa é feito com amor. Há 20 anos. E gostaria que Deus, por misericórdia, me permitisse continuar por mais algumas décadas, para que eu possa aprender o que é amar e para que eu possa comprovar para mim esse real sentido do que é amor. Em todas as condições, em todas as intempéries. Na saúde, isso parece casamento, né? Na saúde, na doença, na riqueza ou na pobreza, né? Na alegria ou na dor, na felicidade ou na infelicidade, expressar sempre a mesma sintonia de amar, servir e perdoar. E são os alicerces dessa casa. Amém? Amém? Vamos fechar os olhos. Obrigado, Jesus, por esta sublime oportunidade de estarmos reunidos em teu santo nome, nesta casa de luz e de amor. Abençoai, Senhor, todos aqueles que aqui comungaram do néctar sagrado do teu amor. Iluminai aqueles que não compreenderam e ainda não compreendem a tua filosofia de amor e vida que vivenciaram. Abençoai cada um dos companheiros e irmãos presentes, encarnados e desencarnados. Que os anjos celestiais possam cantar as hosanas, clamando-te, Senhor, as bênçãos do amor. Entregamos em tuas mãos nossas sagradas vidas. E assim oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberta-nos, Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto e esteja em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja.
Agradeça a presença de todos. Peço perdão se alguma palavra ofendeu ou feriu o seu coração. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa te acompanhar de retorno ao lar. E que o amor da Mãe Santíssima te cubra como um manto de proteção. Que Deus seja louvado. Muito obrigado a todos.